Quem tem problema na vida que você mesmo criou? Você sabe, esse problema fui eu que criei. A gente passa por muitas situações, no casamento, na vida financeira, nas amizades, nos relacionamentos, no dia a dia. A gente entra em muitas situações difíceis porque a gente conhece a Deus, mas nós não temos algumas características divinas. Se nós prestássemos atenção em algumas características divinas, características essas que Ele deixou à disposição de todo aquele que crê, e nós imitássemos mais a Deus, a nossa vida seria muito mais fácil. Não tem como passar por essa terra sem problema. Primeiro ponto. Eu não estou falando que você não vai ter problema. Eu estou dizendo que você passa de uma forma muito mais leve. Porque muito problema que veio sobre a sua vida foi para te treinar, para te amadurecer e não para te derrubar. Só está muito sofrido porque, como você não adquiriu algumas características divinas, você age mais como homem, como ser humano, do que nas características gratuitas que estão à disposição de você. Eu odeio aprender as coisas tarde, porque aí você já sofreu muito à toa. Quando você aprende coisa, eu tenho 42 anos, quando você aprende coisa aos 42 anos, olha, puxa, eu podia ter aprendido isso com 22, meus últimos 20 anos seriam muito mais fáceis. Mas você concorda comigo que tem seres humanos que passam por muito mais aflições que outros? Sim ou não? Então deixa eu te fazer mais uma pergunta. Deus é injusto? Não. Se Deus não é injusto, por que alguns seres humanos passam por muito mais problemas e aflições do que outros? E infelizmente, essa característica divina que eu vou te ensinar hoje, que Deus faz muita questão que você tenha, porque Ele é assim. Então Ele faz questão que você, como filho, seja, só vem através das aflições. E o nome dessa característica chama-se paciência. É muito difícil ser paciente. Por mais que você tenha um temperamento que te ajude. Por exemplo, eu tenho um temperamento muito forte, né? Eu sou muito sanguíneo. Eu sou muito líder, sou muito tomar decisão rápida. Eu sou muito de falar na hora que você também falou. Então, meu temperamento não me ajuda a ser paciente, mas todo temperamento está sujeito à obediência de Cristo e ponto final. Agora, pode ser que você, pelo temperamento um pouco mais fleumático, um pouco mais tranquilo, você consiga ser um pouco mais paciente em algumas situações. Mas eu não estou falando de uma paciência humana, é saber esperar sem sofrer. Esperar sem sofrer? Esperar sem ficar ansioso? Sem ficar ansiosa? Difícil. Mas eu percebi que eu errava muito nesse quesito. Eu perdi a paciência por tudo. Se Deus me prometesse algo, tinha que ser agora. Como assim vai me prometer? Eu vou ter que esperar 18 anos. Mas toda promessa bíblica demorou décadas. Aí com você quer de um dia para o outro. Se você quer ser como eu sou, a sua paciência precisa ser constante. Poucos casamentos, quem aqui é casado? Casados. Poucos casamentos estariam de pé se tua mulher não tivesse paciência contigo. Porque se Deus colocou pessoas pacientes na tua vida para desconsiderar teus erros, tuas limitações e estar em outras oportunidades, quem é você para não dar chance e oportunidade para outros também quando erram? Se o próprio Deus foi paciente contigo, para rever tua vida. Não precisa lembrar da época do mundão, não. Só desde que você converteu os moles que você já deu com Deus. Só desde que você aceitou Jesus Cristo, como você já errou, já pisou na cruz. Para pensar nisso agora. Só desde a conversão, vê se Deus não foi muito paciente contigo, você está sentado aqui hoje. Aí na hora da gente ser paciente com os outros, a gente não quer. E aí eu vou ler algumas coisas com vocês hoje na Bíblia, para despertar a sua mente para a importância da paciência. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 do capítulo 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que segue se gloriar? Dá glória na tribulação. Sabe o que é tribulação? Problema. Dar glória no problema é um pedido difícil. Eu estou passando problema, eu quero reclamar. Eu estou passando problema, eu quero gritar. Eu estou passando problema, eu quero falar que Deus não existe, que Deus me abandonou, que a gente adora botar culpa em Deus. Impressionante. Não. Você vai dar glória na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Está escrito, não é o que eu acho. E por que Deus quer que você tenha paciência?
Porque a paciência vai gerar experiência. E a experiência é o que gera a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a paciência é só o primeiro degrau de uma escada que Deus quer que você suba. Porque a sua paciência vai gerar experiência. A experiência vai gerar a esperança. E a esperança vai fazer você estar melhor diante de Deus. Se você não consegue esperar sem sofrer, se você não confia na promessa sem duvidar, se você não consegue lidar com a limitação dos outros, se você não consegue dar chance, sendo que Deus te deu várias, você ainda não começou nem a subir o degrau do cristianismo. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, outro autor aqui. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, o passar por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência na tua vida. Tenha, porém, a paciência como obra perfeita, para que você também seja perfeito e completo, sem lhe faltar coisa alguma. Aqui começa a ficar mais complicado. Tiago, irmão de Jesus, o autor dessa carta, diz o seguinte: um dos objetivos da paciência é você parecer tanto com Jesus, que não vai faltar-lhe coisa alguma. Qualquer pessoa que olhar para você não vai conseguir te acusar de nada, apontar o dedo de nada, porque a paciência produz isso. Então, quando eu parei para refletir, Deus, por que eu não entendi? Eu leio a Bíblia desde criança. Por que eu não entendi isso aqui antes? Eu passei por um monte de coisas nesses últimos 20 anos, 30 anos da minha vida, que eu não precisava ter passado se eu tivesse tido paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para mim. Como que pode as nossas emoções gritarem mais alto do que o princípio? O que está acontecendo conosco, que a gente prefere pisar na instrução bíblica, na instrução milenar, e seguir o nosso sentimento negativo, do que simplesmente obedecer. Porque a paciência é uma questão de obediência. Se eu morrer impaciente, eu vou para o céu. Porque o que me salva não é minha paciência, é minha fé em Cristo Jesus. O problema é como vai ser a minha vida, até chegar a hora da minha morte. Na primeira oportunidade de gritar, você grita. Na primeira oportunidade de não falo mais contigo, corta aqui, você faz. Que tipo de seres humanos queremos ser? Que tipo de história a gente quer criar nessa terra? Será que não está na hora da gente parar de viver para a gente mesmo e viver a vida de Cristo em nós? Porque esse negócio de já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é uma falácia, não é uma historinha. É um princípio que vai mudar a nossa existência, que vai fazer a gente matar nossas limitações emocionais e humanas e viver por um homem que já sabe tudo que vai acontecer no futuro, Jesus de Nazaré, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que escreveu a nossa história. Será que não é muito mais inteligente? Não é nem questão só de fé, não é questão de inteligência a gente morrer para a gente mesmo e deixar Ele viver em nós? Porque seríamos pacientes, amorosos, perdoadores. Você ainda alimenta muito as suas emoções. Você dá muita comida para as suas emoções e pouca comida para o seu espírito. Então realmente fica muito difícil. Na hora de ser paciente, longânimo, bondoso, misericordioso, compassivo, amoroso, fica muito difícil você cumprir isso. Porque sua alma está muito alimentada, seus sentimentos estão muito alimentados. Mas eu tenho uma notícia perigosa para você. O que vai ser julgado no grande dia não é nem seu corpo, nem seu espírito, é sua alma. São seus sentimentos, suas emoções que vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Está escrito. Tiago, eu quero começar a viver em paciência. Primeira coisa, faça uma lista das pessoas que você precisa pedir perdão por ter sido impaciente com elas. Eu fiz isso recentemente. Tive que pedir perdão para algumas pessoas. Pedi para minha esposa. Se eu pedisse alguma coisa para ela, pedisse alguma coisa para ela, Janine, eu tô aqui viajando, vai rapidinho, resolve tal coisa. Ela está em casa com 4 filhos, cheio de coisa. Se ela não fizesse na hora que eu pedi, eu ligava chateado. Ah, você nunca faz o que eu faço. Eu falei, Tiago, você não pode ter um pouco de paciência? Você nunca faz o que eu peço. Estou com 4 crianças aqui, estou cheio de coisa.
Se você quer servir um Deus de justiça, você precisa começar a praticar a justiça. Se você quer servir o Deus de amor, você tem que começar a praticar o amor. Se você quer que Deus tenha paciência contigo, vou te dar um conselho. Comece a ter paciência com as pessoas a partir de hoje.